todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Vamos iniciar aí uma montagem, né, da série Do It Yourself, Faça Você Mesmo, né? Então a gente vai começar nossa primeira montagem, né, justamente com o projeto que eu fiz em 94, conforme falei no vídeo anterior. A gente vai estar montando aqui um interruptor digital de potência, tá? A gente vai montar a parte primeiro de acionamento dele, e posteriormente no outro vídeo a gente vai estar fazendo a parte de potência, tá? Que ela pode ser através de triac ou então pode ser através de relé, tá? Então a gente vai montar primeiro a parte digital, né, do circuito, ou seja, a parte realmente que faz acionamento, né, e posteriormente a parte de potência. Então eu tenho aqui já o circuito desenhado, né? Eu vou estar explicando, tá, o princípio básico do funcionamento dos componentes principais do circuito, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe, né, de cada um, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar com 4013, que ele é um flip-flop tipo D. Eu não vou entrar num conceito, né, pelo menos não nessa montagem, a respeito do que é um flip-flop, como é que ele funciona. Eu vou explicar como o circuito integrado funciona. Posteriormente, em outra série que a gente está ensinando eletrônica, a gente vai chegar na eletrônica digital. Aí sim, a gente entraria no conceito, né, do que realmente é o flip-flop. A ideia é nesse circuito a gente mostrar o funcionamento dele, né, neste circuito, né, tanto dele quanto do 555. E posteriormente a gente vai estar fazendo o restante da explicação, ok? Já voltamos já. Bom, vamos lá então, seguindo aí com o projeto. Esse projeto nada mais é do que um interruptor digital, tá? Eu tenho dois circuitos integrados que eu vou usar aqui, tá? Um é um circuito integrado que ele tem mais de 40 anos de existência, tá? É um CI 555. Ele é um timer, tá? Alguns já são de precisão, né? E o 4013, que é um flip-flop tipo D, tá? A gente vai estar explicando o que é. Então, o que esse circuito faz, tá? Ele tem um sensor, tá? E esse sensor, quando eu der um toque, né, ele vai ligar o LED, e eu der outro toque, ele vai ligar o LED, tá? Eu não preciso apertar, é simplesmente um toque, tá? Aqui está o circuito montado, a gente vai mostrar depois. Então, essa plaquinha aqui é onde a gente vai dar o toque e vai estar ligado o LED. Ok? Então, quais os CIs eu estou usando aqui, tá? Conforme eu falei, eu estou usando um 4013, né? Ele é um circuito CMOS, tá? Deve custar hoje aí, no máximo aí, R$2 um CI desse, tá? E estou usando também um 555, né? Conforme já falei. Esse custa na casa aí de centavos, tá? São circuitos bem baratinhos. Ok? Então vamos lá. Para a gente conhecer os componentes, né, a gente usa o datasheet, tá? Esse é o datasheet do 555, né? Ele tem todas as informações necessárias para a gente poder trabalhar, tá? Especificação, as curvas características, né? Sinais, né? E alguns exemplos, tá? Algumas características típicas de aplicação, tá? Então, a aplicação que a gente vai usar no caso do 555, tá, é uma operação chamada monoestável, tá? Então, é uma configuração, né, como está aqui, né, a gente tem uma configuração parecida lá, e a gente vai estar explicando essa configuração, né? Existe uma fórmula aqui para calcular, tá? E eu vou estar explicando depois. E o 4013, tá? Conforme eu falei, né, ele é um flip-flop tipo D. Esse dual aqui, porque dentro do chip dele, né, aqui dentro desse chip, eu tenho dois flip-flops. A gente vai usar somente um nesse circuito, ok? Então aqui também, né, tem todas as especificações, né, a pinagem dos componentes, né? Então aqui está mostrando os principais pinos que a gente vai usar. Eu já marquei alguma coisa ali, tá? Mais especificações, ou seja, todas as informações necessárias para que a gente possa, né, estar utilizando. E aqui é o principal que eu vou estar explicando para vocês, né? Os dois flip-flops aqui, o 1 e o 2, a gente vai usar o 2. E uma tabela chamada de tabela verdade, tá? Todo CI digital, ele tem uma tabela verdade de funcionamento, tá? Então essa é a tabela verdade de funcionamento, a gente vai estar explicando também essa tabela verdade, ok? Bom, vamos lá para a explicação, tá? Então vou dividir esse circuito em duas partes.
um circuito que eu vou estar gerando pulsos e um circuito que eu vou fazer a mudança de estado liga-desliga. Tá? Então vamos entender um pouquinho o funcionamento 4013. Aqui está o diagrama de bloco dele, né, mostrando como é que ele funciona. Tá? E aqui a tabela verdade, gente. Tá? Então vamos imaginar duas situações aqui. Ó. Não sei se dá para aparecer bem, duas setinhas para cima aqui. Ó. Cada linha dessa aqui é uma realidade. Tá? Então o primeiro pulso que eu der, né, ou clock que a gente chama, ou pulso, ele vai ser no pino 11, tá? Então a entrada do pulso, ou seja, cada pulso que eu der para fazer o liga e desliga, ele entra no pino 11 que está aqui, ó. Ele sai do 555 do pino 3 e entra no pino 11. Para cada pulso que eu der aqui, eu vou explicar depois na tabela verdade, existem dois pinos chamados set e reset. Esses dois pinos, tá? A gente não vai usar ele porque nessa configuração a gente não usa, a gente vai fazer uma transferência de dados, mas não vai usar o set e o reset. Então eles sempre vão estar em 0, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou dar um clock no pino 11. Esse clock vem do 555, vai no pino 11, né? O set e reset, eles vão estar em 0, tá? Em 0 vai estar ligado, né, ao VSS ou GND. Quando eu tiver 0, tá, na entrada D, o que vai acontecer? A partir do momento que eu der o pulso e eu tiver 0 aqui, esse 0 vai transferir para a saída Q, tá? Todo flip-flop, gente, ele tem duas saídas, uma saída Q e uma saída Q barrado. Quando a saída Q tiver em 1, ou seja, ligado, a saída Q barrado, ela vai estar desligado. Esse símbolo aqui de barra em cima, gente, em eletrônica digital, significa inversão, tá? Se aqui é 1, aqui vai estar 0. Se aqui é 0, aqui vai estar 1. Então, toda vez que eu der um pulso e esse cara que for para 1, esse vai para 0. Quando eu der outro pulso, que vai desligar o LED, esse for para 0, esse vai para 1, né? Por quê? Essa informação vem daqui, ele vai transferir daqui para cá. Ok, mas como é que eu chego com essa informação aqui? Tá? Então aí que está o segredo, gente. No circuito, vocês podem prestar atenção aqui, que a saída 12, né, ela está ligada ao pino 9. Então está aqui a saída 12, que é o Q2, está ligada ao pino 9, que é o D2. Ou seja, essa saída invertida está entrando no sinal de dados. Então vamos lá fazer uma simulação aqui. Agora eu vou pegar um outro papel aqui e vamos fazer uma simulação, tá? Então, no primeiro momento, né, eu não tenho nada ligado, tá? Então, se eu não tenho nada ligado, certo? A minha saída Q, ela vai ser 0. Então, quando a minha saída Q é 0, a minha saída Q barrado é 1, tá? Então, eu não tenho nenhum pulso nesse momento. A situação inicial é essa, tá? Como o meu pino Q barrado está ligado no D, ele vai transferir esse sinal para cá. Ou seja, o mesmo 1 que eu tenho aqui, ele vai estar lá, porque eles estão ligados juntos, certo? Comecei, não tenho pulso nenhum, tá? Lembrar que eu falei para vocês que o set e o reset vão estar em 0 e eu não tenho nenhum pulso aqui. Então o que acontece? A minha saída normal aqui, ela é 0, não tem sinal. A minha saída invertida, né, que é o pino 12, ele vai estar em 1. Como estão ligados, esse 1 também está no dado. O que vai acontecer? Quando eu der um pulso aqui, vou dar um pulso lá, tá? O pulso entrou no pino 11. O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês? O que tiver no dado, ele transfere para quê? Então, a partir do momento que eu der um pulso, o que ele faz? Ele pega o sinal que está no D e transfere para cá, ó. Automaticamente, quando o Q passa a ser 1, o Q barrado passa a ser 0. O que acontece? Esse 0 vai para o dado também, para o D, porque eles estão ligados na mesma linha. O que vai acontecer no próximo pulso, gente? Mais um pulso que eu der aqui. O que vai acontecer? Ele vai transferir o que tiver no dado para sair daqui. Quanto está no dado agora? 0? Então ele transfere esse 0 para cá. Automaticamente, quando a saída aqui é 0, a Q barrado passa a ser 1. A 1 está ligado no D novamente. Quanto vale D? Vale 1, gente. Próximo pulso. O que vai acontecer?
Quanto tem no D? 1. Ele transfere para a saída A, que passa a ser 1. Automaticamente a saída invertida passa a ser 0. Quanto tem no dado? 0. Ou seja, lembrar que aqui sempre é 0, hein, gente? Tá? Tanto o 7 ou o R7. O que acontece? Ó, a minha saída é sair daqui, certo? É aqui que eu estou acionando o meu LED. Então o que acontece? A minha saída está em 0, ou seja, o meu LED está desligado. Aí eu venho e dou um pulso. Apertei uma vez. O que aconteceu com o LED? Ele ligou. Vou lá, dou outro pulso. O que acontece? Ele desligou. Vou lá, dou mais um pulso. O que acontece? Ele ligou. E assim sucessivamente, gente, tá? Então é assim que funciona o flip-flop tipo D. Ou seja, volto na tabela verdade. Toda vez que o dado é 0, a saída é 0. A outra saída invertida é 1. Aqui é 1, aqui vai ser 1. A saída é 0. Mas lembrar que na nossa configuração aqui, eu liguei a saída invertida na entrada de dados. Então o que ele faz? Ele mostra qual vai ser o próximo sinal. Quando é 1 é 0, quando é 0 é 1. Quando é 1 é 0, quando é 0 é 1. E assim vai fazendo essa alternância. Ou seja, a cada pulso que eu dou, né, eu faço com que ele ligue e desligue. Ligue e desligue. Essa é a função desse flip-flop tipo D, tá? Flip-flop, gente, tá? Resumidamente, tá aqui. Ele é um circuito digital que, quando pulsado, ele é capaz de servir como uma memória de um bit, tá? Existem vários tipos, né, de flip-flop. A gente vai depois fazer uma aula explicando como funciona cada um. Então aqui, gente, foi a explicação, né, de como funciona essa parte aqui. Eu vou dar um pulso aqui. O que acontece? Vai ligar esse LED, né? Ou seja, aqui é 1, aqui é 0, certo ou não? Quando essa saída é 1, essa invertida é 0. Ele passa o sinal de 0 para cá. Quando dá outro pulso, o que ele pega? Ele pega o que tem aqui e joga para a saída. Quanto que era? Era 0. Então vem 0 para cá. Aqui sendo 0, o invertido é 1. Ele armazena aqui. Próximo pulso, ele pega o que está aqui. Quanto que é aqui agora? 1. Ele passa para cá. Passa a ser 1, acende o LED. E assim sucessivamente. Ok? Agora eu vou explicar para vocês, dar uma paradinha aqui e explicar para vocês como funciona, né, esse oscilador aqui. Ok? Vamos lá, pessoal. Essa configuração aqui que ele está montado, tá, o 555, tem exemplos no próprio datasheet, tá? Das maneiras de operação, essa operação monoestável, tá? Existe uma outra configuração que é estável. A gente vai fazer nesse outro circuito que eu montei aqui com LED, a gente vai usar ele. A gente pode montar oscilador, tá, gente? De onda quadrada, tá? Um gerador de sinal, por exemplo, de onda quadrada. Mas essa é uma outra configuração. Então nós vamos trabalhar nessa configuração chamada monoestável, tá? Então aqui existem as especificações, tá? Isso está no datasheet do componente, tá, gente? Isso ninguém precisa projetar, isso a gente já encontra pronto. A gente pegar uma ideia e aplicar essa ideia em alguma coisa. Esse tipo de operação geralmente é usada para temporizadores, ok, gente? Então o que dá o tempo de um temporizador, tá? É um circuito chamado circuito RC, tá? É esse circuito que determina, por exemplo, eu disparei por quanto tempo um circuito fica ligado, né? Ou seja, esse tempo aqui, né, é calculado, tá, com esses dois componentes, tá? Então existe a fórmula aqui, né, o tempo impulso on, né, o tempo em on, ele é 1.1 vezes essa resistência vezes o capacitor, tá? Nós precisamos só de um pulso, gente. Na realidade, para que aquele circuito funcionar, ele tem que entender, né, essa transição aqui, né? Ou seja, esse pulso aqui. Então, nosso pulso pode ser um pulso curto, tá? Não precisa ser um pulso longo. Então, nos cálculos que nós fizemos aqui, depois eu vou estar mostrando, tá? A gente vai gerar um pulso, né, para que esse pulso venha para cá, tá? Só que para que esse pulso seja gerado, né, existe um pino, né, esse pino input aqui que está chamado trigger, né? Na realidade, ó, se você for olhar a configuração, o que é trigger? Trigger é um gatilho. Então é nele que eu vou disparar, tá? Esse tempo, né? Ou seja, aquela rampa lá que eu mostrei, esse tempo que está aqui, eu disparo nesse pino. De que maneira? Ele precisa de uma transição negativa. Ele precisa entender que você está em 1. Daqui a pouco você desce o sinal, né? Ele dispara aquele tempo. Para a gente só interessa esse disparo na saída, que é o pulso que vai dar aqui para poder fazer a transição, ligado, desligado.
E como é que ele vai fazer isso, gente, né? Primeiro, ele tem que estar com 1, sinal 1, né, que é o VCC. Então eu tenho aqui um resistor de 1 mega, né? Aqui eu tenho, né, um divisor, só que aqui eu não tenho nada ligado, gente, né? Aqui eu tenho um valor muito alto, que é de 1 mega, e aqui um valor de 1K, tá? Então esse VCC aqui está mantendo esse pino 2 aqui com nível alto, ou seja, está mantendo com parte da tensão de alimentação. Esse circuito a gente está trabalhando com 6 volts. Então o que acontece? Constantemente aqui ele está, né, com um sinal 1, um sinal alto, né, ou parte do VCC. O que acontece quando eu coloco o dedo aqui? De uma certa maneira, gente, como o valor da resistência aqui é muito menor, eu estou criando aqui um aterramento, ou seja, estou fazendo com que esse sinal que estava vindo para cá, ele venha para cá também. O que acontece com a tensão aqui? Ela dá uma queda, ela gera esse pulso negativo que eu preciso. Então, esse pulso dispara o temporizador, e esse temporizador, que esse tempo que pode ser curto, esse disparo aqui que vai gerar esse clock para cá. Tá ok, gente? Esse pulso que vai fazer o meu 4013 hora liga, hora desliga, hora liga, hora desliga, tá? O cálculo que nós fizemos aqui, esse pulso, tá? Ele é de mais ou menos 300 milissegundos, tá? Isso dá em torno aí, se fosse um sinal constante, em torno aí de 4 Hz, tá? Mas é em torno de 200 milissegundos, ok? A parte alta, tá, gente? Que o sinal é composto de uma parte alta e uma parte baixa. O alto e baixo formam um ciclo, tá ok? Eu vou mostrar para vocês agora o circuito funcionando e vou explicar mais alguns detalhes, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui está o circuito montado, tá? É uma protoboard bem pequenininha, muito fácil de montar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de montagem, tem até um vídeo anterior que eu mostro como fazer a montagem em protoboard, tá? Pode ver que é bem simples, né? Até nesse vídeo anterior que eu mostrei, mostra esses cabinhos aqui, né? Onde eu comprei esses cabinhos, como é que eles são bem fáceis de trabalhar. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao circuito, tá? Então aqui está o circuito, ele está alimentado com 6 volts, tá? Eu tenho uma fonte aqui programada de 6 volts, tá? A saída está desligada. Eu vou acionar a saída aqui, mas eu vou pedir para filmar aqui embaixo. No momento que eu ligar, vocês vão ver que não vai acontecer nada, ou seja, eu liguei a saída, eu já tenho tensão aqui, porém não aconteceu nada. Por que ele não começa ligado? Aí que está o segredo. Lembra que eu falei para vocês a respeito do pino 7 ou reset? Deixa eu só pegar a folha aqui. O que acontece? O que é 7? 7 é ligar e reset é desligar. Na tabela verdade aqui, ó, independente do pulso, esse X aqui significa independente. Quando a saída 7 estiver setada, a saída também vai setar, independente se eu der pulso ou não. Por isso que eu falei para vocês que a gente não usa esses pinos 7 ou reset, né? E quando a saída reset estiver setada, ela vai estar em 0. Então o que a gente fez aqui? Para toda vez que eu ligar o circuito e não correr o risco daquilo que eu tiver ligado daqui para frente, gente, não só o LED, mas daqui para frente, não corro o risco de na hora de acionar o circuito, ele já começar ligado. Então o que eu fiz? O pino 10 aqui, ó, que é o reset, que manda começar em 0, o que eu fiz? Eu criei aqui uma rede RC, ou seja, um capacitor e um resistor. Então o que acontece? Então toda vez que eu ligar aqui, esse capacitor carrega e descarrega aqui em cima desse pino. Então ele manda já, mesmo sem pulso, ele manda já começar com a saída desligada, né? Ou seja, a saída resetada para não ter esse perigo. Como ele só carrega no momento que eu liguei, ele só vai dar um pulso e depois não acontece mais nada. Quando vai acontecer isso de novo? Quando eu desligar a alimentação e tornar. Então ele sempre vai começar, tá? Desligado. Eu vou desligar e ligar aqui várias vezes, vocês vão ficar olhando, ó. Estão ouvindo só o barulhinho? Desliguei, liguei a fonte. Desliguei. Em nenhum momento ele começa ligado. Quando que ele vai ligar, gente? Quando eu vim encostar o dedo aqui, ó. Ele vai e liga, ok? Ó, um pulso desliga, um pulso liga. Um pulso desliga, um pulso liga. O que é isso aqui, gente? É uma chapinha de cobre que eu coloquei, tá? Era uma fonte chaveada, ela vem vem como invólucro ali, né? De uma fonte chaveada que estava queimada, eu acabei cortando uma plaquinha, né? Ele é deixa eu desligar aqui. Ele está soldado lá no resistor, tá vendo? Deixa eu colocar a alimentação de volta. Vou alimentar de novo, hein? Ele não pode ligar. Vamos lá. Ó, alimentei, ele não ligou.
Por quê? Porque essa rede mandou ele desligar no primeiro pulso. Dei um pulso, ligou, dei um pulso, desligou. Dei um pulso, ligou, dei um pulso, desligou. Tá? Agora uma coisa interessante, gente, né? Quando eu mantenho isso aqui em 0, o que ele vai fazer? Esse circuito aqui vai ficar gerando pulsos. Então, um toque eu liguei, um toque eu desliguei. Um toque eu liguei, um toque eu desliguei. Lembra da frequência de 4 Hz que eu falei? Né? Só que quando eu jogo para cá, eu divido por 2. Aqui eu vou explicar depois numa outra aula que o flip-flop também serve como divisor de tensão. Mas para ficar interessante, se eu colocar o dedo e permanecer, olha o que acontece. Ele está piscando aqui numa frequência de 2 Hz. É o 4 que eu estou gerando, joga pelo flip-flop e ele acaba dividindo, né, e torna-se 2 Hz, tá? Sempre na mesma frequência, ou seja, está gerando um sinal assim, ó, né? Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é um pulso liga e um pulso desliga, um pulso liga e um pulso desliga, certo? Pessoal, a ideia é que com isso aqui eu consiga acionar cargas, tá? Tanto é que no circuito que eu desenhei aqui para vocês, eu coloquei um LED aqui, ó, que é essa saída, só para ilustrar o liga e o desliga. Ele não falha, gente. Liga, desliga, liga, desliga. Quantas vezes vocês queiram, ele não falha, tá? Ó, não vai falhar uma vez sequer. O que significa essa saída, gente? Daqui para frente que eu vou colocar a minha parte de potência. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer um outro vídeo, gente, mostrando para vocês que a gente vai fazer isso aí, usando aqui o relé, tá? Lógico que vai ter um drive aqui, né, para acionar o relé, porque esse pino ele não consegue, ele não tem corrente suficiente para acionar um relé. Então eu vou fazer um vídeo específico mostrando um drive para colocar aqui ou um relé, tá? Ou então triac, gente, né? Triac é um outro componente, né? Que faz o chaveamento, tá? De corrente alternada. Esse triac aqui você tem 10, esse aqui é em torno de 10 amperes, um relé também deve dar em torno de 10 amperes. Esse maior é 25 amperes, gente, né? Quando a gente usar isso aqui, a gente vai ter que fazer uma isolação aqui, porque isso aqui é ligado diretamente na rede. Tá? Se for 220 ou 110 ligado diretamente na rede. Já o relé não, o relé ele tem a parte isolada, a parte de bobina e a parte de chaveamento. Então a gente vai mostrar num próximo vídeo, né, a parte de potência, ok? E esse circuito também vai acabar dando para a gente fazer um outro negócio muito legal. Então já pensou na sua casa, tudo que você quiser ligar ou desligar simplesmente com um toque liga, outro toque desliga? Esse circuito dá para ser bem reduzido, né? E ser colocado, por exemplo, interruptor de parede, né, para ligar um dispositivo, um eletrodoméstico, né, e você consegue ligar qualquer dispositivo elétrico, qualquer que seja a potência que você quiser. E não falha, gente. Liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Espero que tenham gostado, tá? Todo esse material com as explicações, a tabela verdade, né, essa explicação, tudo isso aqui eu vou estar disponibilizando para vocês para download, tá? Inclusive, tá, o datasheet aí dos componentes, né, que a gente utilizou, eu vou estar disponibilizando para você também, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, né, dessa série do It Yourself, né? Faça você mesmo. Então, um circuitinho muito simples que você pode ligar ou desligar, ligar ou desligar, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.